A Igreja Católica é muito radical. É o céu E o e o inferno. inferno. Morreu, Certo. você fez coisa ruim, vai pro inferno. Morreu, você fez coisa boa, vai pro céu. E no máximo que você fica ali é no purgatório. Certo. Também existe isso na sua... Não, Quando a olha, gente fala da sua religião, entendi. é isso? Pode falar na Bíblia. Na assim, Bíblia? Porque eu creio que está ali. Aham. Veja, a Bíblia não fala de purgatório, não existe essa expressão ali. E também, uma coisa interessante que você falou, assim, você acreditava que fez coisa boa, vai para o céu, fez coisa ruim, vai para o inferno. A Bíblia fala assim, Efésios 2, versículo 8, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo fato de fazer ou não fazer coisas boas. Veja, tem gente que faz muita coisa boa aí, mas na sua essência é ruim. Faz coisas boas porque acreditam que será salvo pelas obras. É uma troca, né? Eu vou fazer o bem e... Na verdade, tá fazendo, acha que o fazer salva. A salvação é de graça. É por meio de graça. É de graça. Ela vem por meio da fé. Fé em quê? Em Deus. Fé que Deus veio, morreu, ressuscitou por você, na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, quando eu creio em Jesus e sigo os seus mandamentos, a obra é uma consequência natural daquilo que eu creio. Entende? Perfeito. É um reflexo daquilo que eu creio, é uma consequência daquilo que eu acredito. E não é a primícia da minha existência. Sim. Por isso que eu não sou salvo pelas minhas obras, pelo que eu faço de bom ou de ruim. Porque elas são apenas o reflexo daquilo que está dentro de mim. Eu sou salvo pela graça, porque eu creio. Entende? Entendi. Sim. Não, claríssimo, gente. Olha só, Entendi. gente. Quando eu ia pra igreja, eu dizia, ó, faz coisa boa, porque senão tu vai ver. Você depois vai no fazer final. coisa boa porque você entende que o certo é fazer coisa boa porque você tem Jesus como Deus. E se eu tenho Jesus como Deus e Ele me ensina a fazer coisas boas, eu vou fazer. Mas isso é uma consequência natural porque eu creio. Ah, Entende? sim. Eu acredito muito na lei do retorno, que o bem atrai o bem, o mal atrai o mal, e pra mim é muito básico isso, assim, em relação a... É uma coisa que você faz o bem para os outros, mas principalmente para si próprio. Fazer o bem é bom, traz o bem Claro. de volta. Fazer o mal não é bom pra ninguém. Cara, eu não conheço uma pessoa que faça mal e que durma tranquila e que fale assim, eu estou tranquilo com essa minha decisão. Eu estou feliz. Sempre são pessoas amarguradas, pessoas sempre nervosas, sempre estressadas, porque o cara tá ali preocupado em fazer o mal. Aqui não é possível que aquilo faça o bem, sabe? Elas estão sofrendo a consequência até da sua semeadura. Esse é um princípio bíblico, né? Aquilo que você semear, isso também ceifará. Sim. Ou seja, o que você planta, você colhe. Exato. Essa lei do retorno que você está falando é uma maneira moderna de dizer lei da semeadura e da colheita. Perfeito. Não é verdade? Porque Perfeito. você está plantando, de fato você vai colher. Entendeu? Isso é uma consequência natural da vida. Deus fez essas plantas até para a gente entender que esse princípio é válido até hoje. Sim, sim. Não, sim, eu acho esse caminho um caminho mais claro na vida. E eu acho que essa questão do céu e do inferno tem muito com a binaridade que a gente está vivendo hoje também. Que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu acho que tudo na vida é um caminho. Não sei se dizem como é que funciona isso no final, que isso tem até a ver muito com a pergunta que eu queria fazer. Uma das coisas que eu mais, quando eu falo com muitas pessoas que mais assim, eu tenho dificuldade de entender dos outros é em relação à morte, tá? Eu tenho uma relação com a morte, eu particularmente, muito tranquila dentro de um limite, tá? Dentro de um possível, é claro. Eu não tenho vontade nenhuma de morrer cedo, não tenho nenhuma vontade de não estar nesse mundo. Tô bem feliz onde eu tô, não quero ver pessoas que minhas morrendo, mas tenho o entendimento que a morte não é o fim. Na minha opinião, não é o fim. E, sinceramente, tem até uma curiosidade. Que um dia que eu tiver velhinho e morrer, eu quero saber qual é. O que vai ter ali? Eu tenho essa curiosidade. Como é que vai ser? Vou pra onde, hein? O que vai acontecer? Eu tenho essa curiosidade. E tento sempre enxergar a morte de pessoas próximas como uma missão que foi cumprida. Assim, eu acho sempre isso. Então, assim, eu vejo pessoas sofrendo demais com a morte. Muito, muito sofrimento. E tem gente que sofre muito e muitos anos. Tem gente que passa a vida sofrendo pela Não se morte de recupera, algum ente querido. Então, Para alguém que... por alguém que perdeu. partiu, assim, tem muita dificuldade de lidar com a morte. E assim, eu tento ter empatia com essas pessoas, é óbvio que a pessoa está sofrendo, mas eu tenho dificuldade de se entender tanto sofrimento. Isso é coisa minha, tá? Não porque eu não respeito, mas porque é isso. Eu acho que a morte... eu acho que tem outra coisa. Como é a sua visão em relação a isso? Para as pessoas que têm essa dificuldade, que seria
o que poderia se falar para essas pessoas? Olha, a gente tem que aprender a lidar com perdas. Né? Elas acontecem. Todo mundo perde alguma coisa. Todo mundo ganha alguma coisa. Alguém, alguma coisa. Elas acontecem. Fazem parte do jogo da vida. Sim. Né? Nós temos que aprender a superar esse tipo de coisa. Agora, quem não tem perspectiva no futuro, quem ainda está muito preso ao passado. Essas pessoas que perderam entes assim, e ainda estão amarradas nessa situação, muitas vezes, não todas, tinham assuntos a resolver com essas pessoas. Perfeito. Sim. E essas pessoas partiram e elas ficaram frustradas e se sentem culpadas, né? E não se auto-perdoam, né? E por isso ficam se martirizando numa tentativa de tentar compensar aquilo que não foi feito em vida. Essa é uma frustração terrível de se carregar. Sim. Né? Por isso que a gente tem que amar muito intensamente quem está do nosso lado hoje. Né? Viver o hoje é fundamental. Como o próprio nome diz, o presente é um grande presente. Né? Sem dúvida. Então, viver o presente e usufruir dele da melhor maneira possível é a melhor coisa que a gente pode fazer. Agora, a gente também tem que saber lidar com perdas e com o passado. Eu tenho que resolver o passado para partir para o futuro. Sim. Eu não consigo ir para o futuro com passados cheio de pendências. Eu não consigo ir para o futuro cheio de frustrações lá atrás. Sabe, o excesso de passado me leva a uma depressão, assim como o excesso de futuro me leva a uma ansiedade. Perfeito. O excesso de passado me faz não desfrutar do presente e causa em mim diversas doenças emocionais. Então, o que eu poderia dizer para essas pessoas? Resolva o passado. Eu tratei de uma pessoa um tempo atrás, que ele era noivo de uma menina. Estava muito empolgado com o casamento e tal. Eles estavam muito felizes, fazendo o enxoval, prepararam tudo, etc. Tal. E um dia eles chegaram em casa, ele estacionou o carro, ele saiu por uma porta, na outra porta ela foi sair e um carro veio desgovernado, Nossa. atingiu ela. Ela foi jogada assim pra frente do carro em que eles estavam e logo faleceu. Esse cara ficou muito abalado, muito abalado. Ele estava com todo o sonho, uma perspectiva de futuro enorme, né? Dali pra frente. Naquela hora, ele começou a se culpar. Mas por que eu saí com ela? Porque eu não fui sozinho. Você procurar razão. Por que ela foi naquela porta e não foi nessa? Por que eu não consegui salvá-la? Eu não tive condições de salvar aquela pessoa. E ficou se martirizando e ficava. E anos foram passando e ele não conseguia mais se envolver com ninguém. Ele tinha medo de qualquer coisa. Ele, na verdade, se sentia culpado por aquele problema, que nem foi culpa dele. As pessoas assumem uma responsabilidade que às vezes não são sua. E começou a se auto-penitenciar, porque ele falou assim, ele vai se auto-sabotar, não posso me relacionar com ninguém, porque eu não mereço. Por que eu não mereço? Porque eu fui culpado, porque aquela menina faleceu. Eu tô vendo uma série que fala bem disso. Quem matou a Sarah, muito. Eu via. É muito bom. Então, veja, são pessoas que ficaram com o passado preso. Então, ele não se relacionava com ninguém e tal. E um dia, eu fazendo um atendimento com ele, eu tentando desvendar o porquê das coisas. Hoje eu já tô falando aqui, já tô dando a solução do problema, mas foi difícil diagnosticar onde estava o problema. Eu conversando com ele, e aí eu penso que Deus guia todas essas conversas e todas as coisas, né? Ele tava assim, a gente tava tomando um café, eu ouvi uma música aqui no meu ouvido, não tava tocando, mas eu ouvi ela assim, e creio que foi o Espírito Santo. Tem uma música no meio cristão que fala assim, eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Quando eu tava conversando com ele, eu ouvi essa música aqui. Desculpa, bati forte. Eu ouvi essa música aqui. Aí eu, uau. Ele tem que queimar pontes com o passado, eu entendi. Eu falei, você guarda coisas desse relacionamento? Já tinha se passado muitos anos. Ele tinha um enxoval todo guardado. Ai, Jesus. Todo enxoval guardado. Que ele ficava remoendo. Detalhes, tipo assim, cartinhas, todas. Porque aquilo ali era o combustível do desastre, entendeu? Era o combustível da depressão. Ele ficava cultivando aquilo ali como se você estivesse coçando aquela feridinha que faz mal a você, mas você não quer deixar de coçar. É aquela dorzinha de cotovelo que você não quer deixar de sentir. É o Pablo, né? Da sofrência. Sim. Sabe? As pessoas muitas vezes gostam de ficar sofrendo, né? E deixar aquela dor ali sendo cultivada ao invés de se libertar dela. Sim. E ele ficava com aquele choval inteiro guardado dentro de casa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tem tanta gente precisando
do que você já tem, mas está guardado lá na sua casa. Tem tanta gente querendo casar. Vamos dar um novo significado para essa dor. Legal. Porque esse é o desafio. Você transformar a dor num instrumento diferente de um abismo. Ao invés de ele ser um problema para você, ele vai ser assim, o que vai te impulsionar para o seu futuro. Então, ao invés daquilo ali se tornar a sua âncora com o passado, ela vai ser o futuro de alguém. Sim. Aquela panela do enxoval, vai fazer aquele eletrodoméstico que estava guardado lá, aquela roupa de cama que não usava, tudo guardado dentro de um quarto, saco cheio de coisas. Ao invés de se tornar a âncora dele próprio, ia se tornar a bênção na vida de uma pessoa. Com certeza. Sim. Então eu fiz um desafio a ele. Vamos doar isso para alguém que de repente quer se casar, vamos dar para as pessoas. E algumas coisas vamos jogar fora. Sim. E ele topou esse desafio e transformou, ressignificou a história. E eu acho que esse é o principal desafio de quem tem perdas e não sabe lidar com elas. Perdas de pessoas, situações. É dar um novo significado à situação que viveu. É transformar aquela dor num instrumento de crescimento.